Povo de Deus, que bênção mais uma vez estamos aqui no canal Palavra de Vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. Eu sou o pastor Genivaldo e quero junto com você degustar, desfrutar dessa palavra maravilhosa, abençoada do nosso Deus, amém? E é muito bom poder contar com a tua companhia. Quero mandar um forte abraço para todos os inscritos do canal e dizer que todos vocês estão presentes nas nossas orações, amém? Somos muito agradecidos a Deus pela tua vida. E você que está chegando agora, não deixe de dar seu comentário, dar o like, se inscrever, tocar o sininho, enfim, seguir esse protocolo do YouTube, amém? Porque assim você estará nos ajudando a levar esse canal a muito mais pessoas que estão precisando, meus amados, ouvir a palavra de Deus. Amém? Tem muita gente sofrendo, pessoas passando por problemas seríssimos de depressão, e é através da nossa união, todos nós compartilhando esse canal, divulgando esse canal nas nossas redes sociais, nós estaremos ajudando essas pessoas. Por isso, em nome de Jesus, venha se juntar a nós e vamos criar um grande exército para levar socorro a todas as pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essas pessoas podem ser livres e libertas através do nosso trabalho juntos, amém? Glória a Deus! Então seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amados, eu queria muito compartilhar com você uma palavra maravilhosa que o Espírito Santo revelou para mim entregar para você. Tudo bem? Então prepara teu coração e fica junto aqui, porque você vai ser abençoado com essa ministração. Amém? Fique até o final, no nome de Jesus, e não perca nenhum detalhe, porque pode ser esses detalhes que Deus quer operar na tua vida, que Deus quer se revelar para você. Tudo bem? Glória a Deus. Veja bem, 2 Samuel, capítulo de número 9, do versículo 1 ao 3. Olha Deus falando conosco. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu-lhe Ziba: ainda há o filho de Jonatas, aleijado dos pés. Alguém já disse que a graça de Deus é presente dado sem que nós venhamos merecer? Amém? A gente não merece, mas Deus vem com a sua... Isso significa graça, mas é um favor imerecido. Amém? Veja bem, a graça portuguesa, ela vem do latim, gratus, agradável e amável. Dentro da teologia cristã, a graça vem de quê? Vem de indicar o favor divino, gratuitamente oferecido com base na missão de Cristo, recebido através da confiança humana na palavra de Cristo. Esse texto, amado, é um relato de a graça e o favor imerecido do rei Davi para com Mefibosete, o filho do seu amigo Jonathan, um homem muito amado de Davi, que tempos atrás havia feito uma aliança com Jonathan, uma aliança de fidelidade e de bênção também. É uma história semelhante a que Deus, o Rei dos Reis, Davi, por causa de seu amor ao filho Jonatas, amados, um coração transbordante de graça. Assim se encontrava o rei Davi. Davi, um vencedor. Todas as batalhas que o rei Davi entrou foram por ele ganha. Ele ficou muito rico e muito abastado. Uma pergunta graciosa. Tá aí, né? 2 Samuel 9:1. Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Amados, Davi havia feito uma aliança de amor e fidelidade perpétua com Jonatas e também com a sua posteridade. Se você depois puder, leia aí 1 Samuel 20, do 13 ao 17, que você vai ver aí essa aliança sendo selada. O termo amor usado por Davi vem do hebraico Hazed, que significa misericórdia, bondade, amor permanente, firme e imutável. Oh, glória a Deus! Um servo depreciador, Ziba,
Disse-lhe o rei: não há alguém na casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Amados, Davi não estava perguntando as propriedades físicas do indivíduo. Se é perneta, aleijado, bom, se era rico, pobre ou merecedor da graça. O que ele queria era o quê? Era oferecer, era presentear a Mefibosete. Um aleijado, em Lodebar, em hebraico significa lugar árido. Em português o nome pode significar terra onde não há pasto. É como se o servo te dissesse que o filho de Jonatas estava vivendo num sítio de completa aridez, aonde não havia colheita, era despovoado também, um deserto. Aí buscando o aleijado, em 2 Samuel 9,5, mandou o rei Davi o quê? Trazê-lo de Lodebar. Mefibosete recebeu um convite e aceitou, amado, de ir até o rei. Veja aí, se você analisar, Jesus usou lá na palavra dele, em Mateus 22, do 1 ao 14, Jesus lhe falou novamente as parábolas dizendo: o reino dos céus é como o rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhe que viessem, mas eles não quiseram vir. Graças a Deus, para Mefibosete, que ele aceitou o convite. Amados, Deus está te chamando hoje para sentar-se na mesa com Ele, para viver esse momento com Ele. Mas se você continuar analisando essa mensagem aqui de Mateus 22, do 1 ao 14, você vai ver que algumas pessoas rejeitaram, não atenderam o chamado de Jesus. Amados, hoje as coisas são assim. Mefibosete poderia ter desprezado o chamado do rei. Como seria a vida de Mefibosete? Seria muito pior. Ele estava sofrendo e ele ainda tinha um problema de ser aleijado, que ficava mais difícil a vida para ele ainda. Então, amados, Deus está nos chamando hoje, a mim e a você, para nós tomarmos uma posição com Deus. Vamos aproveitar para a gente fazer uma verdadeira mudança, para a gente tomar verdadeiramente decisões e fazermos escolhas corretas e certas, para que nós venhamos ter um ano de vitória na nossa vida, para que a gente venha ter um ano novo verdadeiramente, para que a gente venha viver uma vida diferente, queridos, do que nós vivemos no ano passado. E é através das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas decisões, que nós vamos mudar para melhor ou para pior o nosso ano. E Jesus convida essas pessoas à mesa. Deus está fazendo esse convite hoje para mim e para você. Resta-nos o que? A gente obedecer. Resta-nos aceitar. E a gente tem que querer, amado, porque depende de nós. Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. A decisão é minha e sua, de nós querermos nos assentar na mesa do rei ou não, de aceitarmos o convite do rei ou não. As palavras consoladoras de Davi para com Mefibosete, um servo desconfiado, mas Davi diz: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai. É o que Deus fala hoje, filho. Você não precisa ter medo, você não precisa se preocupar, você não precisa ficar inseguro, desconfiado com as coisas de Deus, não. Se Mefibosete tivesse recuado, tivesse fechado, não tivesse se aberto para Deus, com certeza ele não iria usufruir dos grandes presentes que o rei Davi proporcionou para Mefibosete. Amados, isso Deus está ministrando para mim e para você hoje. Se a gente se fechar, se a gente se retrair, se a gente ficar desconfiado, com medo, nós não vamos viver o melhor de Deus para nós. 1 de João 4 diz o quê? Que o amor lança fora todo medo. Já pensou se Mefibosete tivesse se fechado? Um Zé Mané, eu vivo na miséria, ninguém liga para mim, eu não sirvo para nada, eu sou pobre. Quem sou eu? Pobre só serve para quê? Para sofrer. Já pensou, amados? A gente tem que sair dessa pobreza, dessa pequenez. Quando nós estamos em Cristo, nós nos transformamos em homens e mulheres vitoriosos, em homens e mulheres determinados, em homens e mulheres que sabem o que quer para suas vidas. Uma dádiva imerecida que eu e você recebemos. De fato, olha, Mefibosete, ele não tinha feito nada que ganhasse este presente, mas houve uma promessa entre Davi e Jonatas. Amados, assim como houve a promessa entre Davi e Jonatas, houve essa promessa
entre Deus e a sua igreja. O Senhor nos encheu de repletas promessas na sua palavra. Mas por que, pastor, nós não vivemos essas promessas? Muitas vezes, sabe por quê? Pela nossa desobediência. Existe uma ministração tremenda aí nas demais ministrações que fala exatamente sobre isso, que a obediência nos leva a desfrutarmos das bênçãos que Deus tem para nós. Aquele dia era dia de graça. Mefibosete, por ser filho de Jonatas, ele era receptor da graça de Davi, do amor de Davi. E Davi estava ali, exatamente manifestando o amor que ele tinha para com Jonatas. Mas o que ele ganhou? 2 Samuel 9, 10 e 11 diz: terrenos ele ganhou casas, ele ganhou servos, ele ganhou riquezas e o direito de comer na mesa do rei junto com seus filhos. Amados, você sabe o que Deus está nos dizendo aqui? Que nós poderemos sim ser bem-aventurados, poderemos ser prósperos de terras, de casas, sabe, de pessoas trabalhando para nós, para nos abençoar, de riquezas. E principalmente, sabe qual é a nossa maior riqueza? É poder nos assentar na mesa com Cristo. Diz aleluia, louvem os servos do Senhor. Isso aqui, amado, sabe o que isso aqui é? O Salmo de número 113, a partir do versículo 7, que diz o que? Diz, olha, aleluia, louve os servos do Senhor, louve o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus? Quem reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo assentar-se com o príncipe e com príncipes do seu povo, para fazê-lo dar um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Amados, isso é lindo, isso é maravilhoso. Amém? O nosso Deus, ele é tremendo. Se nós vemos aqui as comparações da graça de Deus em nossas vidas, a companhia do pai de Mefibosete lembra Adão e a sua descendência. Um dia ele era perfeito, porém caiu em pecado e ficou marcado para toda a sua vida. Mefibosete não nasceu, amados, aleijado. Depois esse filho perdeu o pai. Imagina, amados, como ele não deve ter sofrido. Mas Romanos 5,12, a palavra do Senhor diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram no Éden, eles contaminaram toda a raça humana. Por isso que o Senhor Deus usou de graça e de misericórdia para conosco. Por quê? Porque senão eu e você já estaríamos condenados a viver eternamente no inferno, se não fosse o sacrifício de Cristo, se não fosse o nosso reconhecimento através do Espírito Santo, o arrependimento e a confissão de pecado. Deus deu Jesus para morrer por mim e por você. Amém? Jonatas, que tinha a aliança que Cristo fez conosco. Jesus fez essa aliança conosco. Ele estendeu a sua graça. Então a aliança de Davi e Jonatas representa o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a aliança que Cristo fez para conosco. Amém, amado? Olha o que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, aleluia! Que coisa linda, né, amados? Veja bem, Mefibosete, aleijado, nada fez. Ele nada merecia. Ele não fez nada para Davi. Ele não fez nada para merecer a misericórdia e o amor de Davi. É igual a nós, amado. Nós não fizemos nada para merecer a salvação. Nem eu, nem você. Mas o que? Mas a graça de Deus. Olha o que diz Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que coisa maravilhosa. Amados, não é a obra que vai nos salvar. É o amor de Deus, a misericórdia de Deus, é a fé que temos em Cristo Jesus. Devemos humildemente receber a graça de Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. O rei removeu o aleijado de sua miserável existência de um lugar árido e desolado para um lugar de comunhão, de riqueza e de honra. É isso que o Senhor Jesus quer para as nossas vidas. O Deus nosso Pai faz o mesmo, amado, por nós. Ele nos liberta da nossa Lodebar pessoal, de miséria, de depravação, e nos leva para quê? Para um lugar de bênção,
um lugar de honra e de riqueza e comunhão com ele, comendo as iguarias do rei e sentado ao lado dos seus filhos, os príncipes de Deus. Amados, o ato de coxear ao lado dos seus filhos, os príncipes de Deus, o ato de coxear era a marca, era a lembrança constante de que Mefibosete nada valia e que a graça de Deus e que foi abundante na sua vida. Porque onde abundou, o pecado superabundou, que é a graça de Deus. Está lá em Romanos 5, no versículo 15 a 17, ali você vê da graça de Deus. Mefibosete, ele sentou-se à mesa junto com outros filhos do rei Salomão, sentou com Absalão. Nós somos convidados a sentarmos juntamente com os filhos de Deus, os heróis Paulo, Pedro, Tiago, Barnabé, Priscila, Febe, Maria, Lucas. São mártires, amados, que nós vamos ter o privilégio de nos assentarmos com esses homens, essas grandes mulheres de Deus. A vida de Mefibosete é semelhante à nossa. Deus tem oferecido à humanidade a sua graça e o seu amor e a sua misericórdia. Mefibosete, ele foi convidado para receber essa graça e ele aceitou-se, ele sentou-se ao lado de príncipes do filho do rei. Jonatas, um tipo de Jesus, e Mefibosete somos nós com as nossas marcas e imperfeições. Mas Deus tem tido misericórdia de nós, ele nos salvou pela sua infinita graça. Pela graça sois salvos. Não foi isso que nós lemos lá em Romanos? Alguns têm rejeitado a graça de Deus. Samuel 10:2, 2 Samuel 10:2 diz: então disse Davi, usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de misericórdia para comigo. Os servos enviados como consoladores saíram envergonhados daquela cidade, porque o rei e seus súditos não aceitaram a graça de Davi. Por causa dessa rejeição, sofreram o quê? As consequências da sua ingratidão. A graça de Deus tem sido oferecida todos os dias, a todos os homens, sem distinção de raça, cor ou nível social. Como disse Jesus, lá em João 7:37, quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Hoje é um bom dia, meu amado, para receber a graça de Deus sobre a tua vida. Receba e passe a comer a comida de príncipes na mesa do rei. Lodebar, nunca mais. Lodebar, saia da minha vida. Depois da morte de Saul, amado, e seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Melquisua, Davi assume o trono da nação israelita. Depois de 20 anos de reinado, Davi manifesta o desejo de favorecer algum descendente de Saul. Alguém diz que existia em Israel um homem chamado Ziba. Ele foi o quê? Ele foi um serviçal de Saul. Possivelmente ele teria alguma informação sobre as possíveis, algum descendente de Jonatas. Ziba diz que Mefibosete, um dos filhos de Jonatas, estava vivo e morava na cidade de Lodebar, na casa de um homem chamado Mequi. Amado, Mefibosete, ele era aleijado por ter sofrido uma queda quando os Gebionitas invadiram sua casa. Na ocasião, quando fugia dos inimigos, a empregada deixou Mefibosete cair. Com a morte do avô Saul, ele e seus pais, Mefibosete foi morar com seus tios e primos, e depois disso não se teve mais notícias dele. Quando soube que Mefibosete estava morando em Lodebar, Davi indignou-se. Mas por quê? A característica de Lodebar, uma cidade em pasto de terra sequíssima, nem capim crescia naquele lugar. A água utilizada pelo povo, ela vinha de uma cidade que era cerca de 37 quilômetros, vinha por um condutor que, devido ao seu aquecimento, provocava ânsia nos seus consumidores. As pessoas de Lodebar viviam em extrema situação de penúria e miséria. Mefibosete tinha entre 25 a 30 anos de idade. Todos os dias lamentava a sua situação. Ele tinha lembranças do conforto do palácio, dos cuidados que recebia. Amados, hoje tem tantos que perderam o conforto da presença de Deus, que deixaram de estar na presença de Deus, decidiram sair da presença de Deus e hoje estão aí com vazio no coração. Nada preenche essa tristeza, esse desânimo, esse vazio que está aí, não é verdade? Então, em nome de Jesus, se coloque nas mãos do Senhor, volta para a casa do rei, se assenta na mesa do rei. Só depende de você fazer isso
com decisão, com amor, com alegria, de coração, em verdade, com responsabilidade. Chega de brincar, chega de se comportar como um menino, como uma criança mimada, como um adolescente que um dia quer uma coisa, outro dia quer outra, nunca está satisfeito com o que tem. Chega! É hora de assumir uma responsabilidade, é hora de rever os princípios e os valores que foram colocados pelo Senhor Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vimos aqui a vida desse homem que, graças a uma aliança que seu pai tinha feito com o rei, ele teve o privilégio de voltar para sua terra, de ser honrado, de receber as suas posses, tudo pela misericórdia que Davi usou, pela palavra que Davi tinha dado a seu amigo Jonathan. Amados, isso é para você ver a seriedade que Deus usa do compromisso que Ele fez conosco. Você vê a responsabilidade que Deus trata as suas alianças. Ele envia seu único filho a essa terra para ser humilhado, cuspido na face, para ser apedrejado, para ser rejeitado, espancado, humilhado, e vai ao final àquela cruz e ali entrega sua própria vida para o quê? Para honrar a aliança que o seu Pai fez com a humanidade na terra. Por isso, em nome de Jesus, vamos assumir nosso compromisso, vamos com responsabilidade caminhar esse ano de 2021, assumindo a nossa aliança com Deus, vivendo um compromisso sério com Deus. Vamos seguir unidos num só propósito, num só objetivo, que é obedecer, nos submeter à palavra de Deus. Vamos parar de ficar dando ouvido a pessoas que não têm compromisso com Deus, que não têm responsabilidade com Deus, que não ama a obra de Deus, que não vive a palavra de Deus. Amém, queridos? E vamos assumir a nossa postura diante de Deus, em obediência. Vamos caminhar com amor, vamos caminhar com alegria, vamos caminhar com fé, sabendo que seja o que encontraremos pela frente, mas sabemos que já somos mais do que vencedores, porque Deus é o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. E era isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Essa palavra poderosa para que você guarde no seu coração e nunca se esqueça do objetivo que Deus tem na tua vida, do propósito que Deus tem na tua vida. Amém? Não deixe ninguém colocar em dúvida aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, se você quiser se comunicar conosco, aí tem nosso e-mail no vídeo. Amém? A minha participação de vocês é muito importante porque nós estamos fazendo esse trabalho para alimentar a sua vida, para abençoar a sua vida. Amém? Amados, fica na paz do Senhor Jesus. Obrigado por você estar junto comigo em mais essa revelação do Senhor. E eu tenho certeza que essa palavra ela vai mudar a tua vida. Porque a fé que Deus gerou no teu coração tem poder para isso. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar sempre com você. E não saia do canal, veja outros vídeos que tem aí, que Deus vai continuar falando contigo. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.